Fala galera, Pietro, responsável técnico do Centro de Treinamento Base 1 e do Base Fitness. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre percepção subjetiva de esforço e como administrá-la dentro da sessão. E também como utilizar a nossa escala de percepção de esforço para definir o quanto você se esforçou e a sua carga de treino ao final da sessão, tá? Então, primeiro de tudo, é importante frisar que essas informações são utilizadas para os alunos que treinam no CT e para os alunos que fazem o acompanhamento com consultoria aqui com a gente, ok? Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre a tabela de percepção de esforço dentro da sessão, tá? Nesse momento, os alunos têm acesso a exatamente essa tabela que está aqui do meu lado, tanto física quanto virtual em PDF, tá? Para aqueles que solicitaram. Essa tabela é utilizada como referência, como parâmetro para o nível de esforço que o aluno deve empregar dentro de uma determinada parte do seu treino, sendo que essa parte pode ser um período mais longo, de 15, 20, 30 minutos contínuos, ou período intervalado, ou sessões mais curtas, de 1 até 5 minutos, por exemplo. Tá? Nessa situação, a gente prescreve então que o aluno permaneça dentro de uma determinada nota dessa escala. Por exemplo, um treino de 20 minutos feito numa nota 5 aqui dessa escala que vai de 1 a 10. Tá? Então, o que essa tabela nos diz e o que o aluno deve interpretar? Que durante 20 minutos ele deve manter-se num nível de esforço que seja condizente aqui, ó, com essa nota do limiar de conversação, que é o quê? Manter-se conversando com a respiração ofegante. Ele vai ficar conversando o tempo todo do treino? Não, é só a sensação. Então ele deve ser capaz, ele deve perceber que ele é capaz de permanecer conversando com a respiração ofegante durante esse tempo. E ainda tem alguns complementos, tá? Por exemplo, frequência cardíaca varia em torno de 65%, vai de 61 a 67 mais ou menos, tá? Um exemplo de atividade seria um trote, tá? Uma corrida mais tranquila. E o nível de esforço percebido, então, é um nível de esforço moderado, em que o aluno já está transpirando. No quesito frequência cardíaca, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? E no exemplo de atividade também, pois esses dois marcadores mudam de acordo com o nível de condicionamento do aluno e com alguns fatores relacionados à individualidade biológica dessa pessoa. Para a gente, o mais importante é que o aluno atenha-se ao limiar de conversação, que define exatamente como ele deve perceber que a sua frequência cardiovascular e respiratória está respondendo ao treino, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, então, falar sobre a tabela que é utilizada para dar uma nota do esforço que foi percebido durante a sessão de treinamento. Essa é uma tabela que vai de uma escala de 0 a 10, adaptada de Borg, ok? E que é uma tabela de percepção subjetiva do esforço, em que a nota 0 é nenhum esforço, a nota 5 é um esforço alto, e a gente tem um gapzinho, tá? A próxima nota, que é a nota 7, é um esforço muito alto, e a nota 10 é o esforço máximo, ok? E essas informações têm que ser consideradas, então, num período de aproximadamente 15 minutos após a conclusão do treinamento, ok? E o aluno, então, nos informa essa nota e também o tempo levado para concluir o treino, tá? Aquecimento a gente não considera, mas o treino. Então a gente vai utilizar essas duas informações, a percepção de esforço e o tempo da sessão, tá? O tempo de treino, para calcular a carga interna, o quanto de fadiga, de esforço que esse treino produziu nessa pessoa, ok? Então é importante que seja respeitada a diferença entre as tabelas, o tempo após o treinamento e todo esse detalhamento dentro da sessão que foi passado. E é isso, se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, quer saber alguma coisa específica, manda aí que a gente responde, beleza? Valeu!